Boa noite, meus irmãos em Cristo. Bom, hoje nós vamos passando para o segundo capítulo, né, do livro Espelhos da Alma, no qual estamos estudando, da Joana de Ângeles. E a gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação do ego ou eu, né? A gente pode chamar dessas duas formas, que somos nós, né? Realmente ali. Eu vou dar início com a prece inicial para que a gente possa ir acalmando os nossos pensamentos, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir se conectando com esse momento presente, no aqui e agora, podendo contemplar mais um capítulo dessa obra maravilhosa, repleta de autoconhecimento, de reforma íntima, e que toda a equipe do plano espiritual, que sabemos que já vem preparando o ambiente muito antes, né, de nós apenas colocarmos o vídeo para vocês assistirem, mas já vem fazendo essa estrutura acontecer desde então, e que nós possamos entender e compreender um pouquinho de cada leitura, de cada ensinamento que será passado nessa noite de hoje, trazendo para a ação, né? Tirando da teoria, trazendo para a ação, para a prática do nosso dia a dia, essa ferramenta tão importante que é o autoconhecimento. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos dar início à explanação do estudo de hoje. Bom, vamos lá. Eu vou fazer como da outra vez, vou ler um pouquinho, vou tentar ser mais breve, né? Da outra vez ficou aí 30 minutos de vídeo, depois tem a meditaçãozinha também que o Paulo pediu para fazer no final, então eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, tá? Hoje nós estamos entrando no capítulo 2, a estruturação do ego ou eu. Se tiver alguém acompanhando com o livro físico ou em PDF, nós estamos na página 51, aonde já a abertura do capítulo, né, vem com uma frase, uma pequena frase, deixando já, né, de reflexão: o mundo é grande, mas em nós ele é profundo como o mar, né? Então, aqui já quer dizer, é uma frase do Rilke, aqui já quer dizer que não é sobre a grandeza, né? Mas sobre a profundidade, sobre essas camadas que, como eu disse no primeiro momento ali, né? No primeiro capítulo, que a gente vai descendo aos pouquinhos juntos para irmos nos conhecendo, para irmos nos acessando dentro, né, desse labirinto que somos nós, ok? Bom, vamos lá. Aqui a Joana coloca, né, quando reencarnamos, não é apenas a roupagem física que ganhamos para poder ter a experiência terrena. Também precisamos de uma roupagem psíquica, um vaso psicológico que possa conter e organizar minhas experiências psicológicas. Chamamos essa roupagem psicológica do eu ou do ego. Isto é necessário, já que o espírito não pode reencarnar com todas as informações da memória do passado e também ainda não tem a capacidade de reter todas as informações vividas de maneira global e consciente. Cada espírito enxerga e compreende dentro da realidade evolutiva em que se encontra. Outra questão é que, assim como o corpo é preparado para traduzir os potenciais, condicionamentos, tendências
que devem ser ocupados pelo espírito na atual encarnação, o eu ou o ego também carrega uma bagagem selecionada com uma estrutura e função que devem estar em sintonia com as necessidades e comprometimento do espírito. Percebemos que o ego é uma construção necessária e adequada para cada encarnação de acordo com a consciência do espírito. Uma noção de identidade apropriada a aquela encarnação. Joana refere que o ego é produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, eu vou ilustrar, né? O ego ou o eu, né? É um conceito difícil de ser traduzido resumidamente, mas vamos lá, vamos tentar ser objetivo aqui. Mas tentando, podemos começar dizendo que o ego é o centro do campo da consciência e tudo que se torna consciente para nós nos passa pelo ego. Então, vamos dar um exemplo aqui muito básico, né? Bom, eu de alguma maneira fui chamada a atenção, inclusive estava atendendo uma paciente agora, né? Falando sobre ter dificuldade de lidar com as críticas construtivas. Então, fui chamada a atenção ali. Isso é consciente, eu estou sendo chamada a atenção de um comportamento, de uma situação, de alguma coisa que eu causei um desconforto para alguém em algum lugar. Automaticamente se torna consciente ali, né? E aí passa pelo ego. Por que a gente se arma? Do tipo, ao mesmo tempo que talvez eu saiba que eu excedi ou que eu não deveria ter tido esse ou aquele tipo de comportamento, eu vou me armar, o ego, ele vai tomar conta ali, né? Então, é através do ego que todos os conteúdos conscientes nossos se relacionam, tá? E implica a experiência, né, que a pessoa tem de si mesma como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e de ação. Então, o ego, para a psicologia, né, é a instância psíquica através da qual o indivíduo se reconhece como eu e tem consciência da sua própria identidade. Através dele se instala o processo de manutenção da personalidade, né? Ou seja, da noção e continuidade do tempo, de mediação entre o mundo interno e externo, o conhecimento e teste de realidade, né? Então, Freud, ele vai falar, que é o pai da psicanálise, né? Para quem não conhece, Freud considera que o ego, ele transcende, né, o sentido de si próprio para se converter num sistema de funções psíquicas de defesa, de funcionamento intelectual. Por isso que a gente se arma, né? Por isso que a primeira coisa que a gente faz é se armar para cima do outro, seja numa conversa ali que o cônjuge diz, olha, viu, não gostei, não precisava ter falado assim, abaixa o tom, e aí o que a gente tende a fazer? Aumentar mais o tom da voz, se exaltar mais ainda, porque além de nós acharmos que estamos certos, né, que aí vem um pouquinho da parte narcísica do ego, que a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente, a gente também vai se armar por estar sendo contrariado dentro daquilo que a gente entende como algo totalmente certo, correto da nossa parte, né? Então, o eu, né, constitui o primeiro passo do próprio reconhecimento para experimentar alegria, castigo ou culpabilidade, que é o que Freud coloca. E a Joana de Ângeles, ela faz aqui uma síntese interessante, muito boa do ego, nesse capítulo, quando ela refere que o eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo, né, o ponto de autoconsciência pura, conforme
a gente corresponde ao ego, ao centro da consciência individual, né? Diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações que a gente sente, por isso que a gente se arma, os pensamentos, as emoções e sentimentos. Então, o eu pessoal é consciente, né? Não obstante, deixa de ter lucidez. Quando adormece, quando é vítima, né, de um traumatismo, vamos colocar assim, de um traumatismo craniano e se desfalece, isso a gente está falando na função cerebral agora, tá? Quando se está em transe natural ou sob ação hipnótica ou medicamentosa, reaparecendo quando do retorno à consciência lúcida, que decorre naturalmente de um outro eu, certamente superior, que rege a organização e a atividade da consciência. Em realidade, não são dois eus independentes, separados, mas uma só realidade em dois aspectos distintos de apresentação, conforme já houver identificado, né, em algumas análises de subpersonalidades, quando a gente vai estudar um pouquinho dentro, né, da teoria da saúde mental, as subpersonalidades, que a Joana, inclusive, se refere aqui, né, que é o eu é uma faceta de um outro, né, de um outro eu, que seria o meu self, que é o espírito, um foco da consciência que faz a relação com os conteúdos que estão no campo dessa consciência. Que aí Jung percebeu que o ego, como centro da consciência, também, né, e as suas limitações, o definiu como menor do que a personalidade inteira. Ou seja, o ego, só pra gente resumir, porque se for ler o capítulo todo, né, o ego, ele é uma realização parcial e limitada do nosso self, né? Então, vamos pensar assim, o nosso self, ele é aquilo, a relação do self com o ego é comparada àquela do que move com o que é movido, né? Então, parece difícil entender isso, mas a gente pode dizer que o campo da consciência é como um caleidoscópio, que ao girar vai formando novas imagens e que são percebidas pelo ego numa determinada posição. Mas ele, o caleidoscópio, está sempre girando e trazendo novas possibilidades para o eu. E mesmo que esse eu perca sua capacidade integrativa, a psique continua produzindo e agindo através de outros eus, mas não dentro do centro da consciência, que é o ego, né? Esses outros eus são de mais complexos existentes na psique e que podem agir com a sua própria autonomia, sem a vontade e mesmo em oposição ao ego, que é o nosso self, né? Quando a gente fala self, que a gente vai tirar uma selfie, por exemplo, da nossa imagem ali no celular, né? É aquilo que a gente enxerga por fora, mas não o que a gente é realmente por dentro, né? É apenas uma imagem ali visualizada, mas não totalmente internalizada. Não sei se deu para vocês entenderem. Então, resumindo, essa compreensão do que seja cada complexo e o complexo do eu, podemos dizer que dentro de nós existem várias pessoas. E é isso que a gente vai começar a identificar, que eu vou deixar como proposta para vocês, inclusive, para nós irmos entrando dentro dos próximos capítulos. A gente, né, existem várias pessoas dentro de nós, cada um agindo e tendo uma função própria. Podemos reconhecer em nós, por exemplo, uma criança, um velho, uma mulher, um homem, um ser inferior e sombrio, uma máscara, uma vítima, uma mãe, um pai, entre outros. Alguma dessas realidades internas tem a função
específica e importante na psique, né? Então, o ego é um desses complexos que possui um papel importante na integralidade da personalidade. Um desses papéis é fazer uma relação com esses outros aspectos da personalidade, né? Podendo acontecer que haja uma identificação do ego com uma dessas partes. Quando isso acontece, a gente acaba agindo de acordo com as características do outro complexo, né? A que o ego está ligado. Por exemplo, podemos nos relacionar muitas vezes através da nossa criança, e de tanto nos sentirmos assim, o ego passa a se comportar insistentemente como essa criança, né? Às vezes a gente não ouve falar por aí que, inclusive, a Irani posta bastante coisa do Rosandro, né? Que é um psicólogo que é espírita, e ele fala, né? O que tá faltando no mundo é adulto, porque nós adultos, né, somos muito infantilizados dentro do nosso comportamento, dentro daquilo que a gente projeta, dentro daquilo que a gente enxerga, né? Então, além disso, a função do ego é criar um efeito de que envolve um sentido de continuidade de corpo e mente em relação a espaço, tempo, casualidade, né? Isso dá origem ao sentido de uma unidade no indivíduo. E é a sua tendência a reduzir a multiplicidade, a unidade por meio da memória e da racionalidade. Então, a gente pode entender o ego como uma síntese de várias consciências de sentido, na qual cada aspecto da consciência está submerso na unidade do complexo do eu dominante. Então, são situações. Tem situações que a gente vai se comportar de maneira mais adulta, tem situações que a gente vai se comportar de maneira mais infantilizada, tem situações que a gente vai ter ali um ego numa função mais operacional, que consta em alguns aspectos, no outro a gente vai ter um ego com uma condição mais de comando, né? Tudo vai depender de como a gente vai lidar com a situação. E quando eu falo isso, é aonde a gente vai descendo essas camadas e vai entendendo que a autoobservação, ela vem justamente para a gente poder identificar isso. A bagagem que a gente traz de outras, né, ali encarnações, para que a gente possa estar nesse sistema de vigiar, né? O orar e vigiar que a gente ouve muito também dentro das palavras do Evangelho. Então, gente, só para a gente finalizar esse conceito do ego, né? O Jung vai dizer que o ego é um complexo mesmo como a sombra, que é a persona, né? E com isso ele queria referir que o ego, como todo complexo, é formado a partir de um núcleo de arquétipo e se organiza com uma rede de imagens em torno da ideia que eu e o mundo temos de mim mesmo. Então, horas eu tô ali numa identidade do ego, né? De subjetividade, que eu vou me baseando no arquétipo de si mesmo, que é o self, né? Outra hora eu tô ali numa questão de dúvida, mas será que eu sou isso mesmo? Mas não, eu acho que isso é o que eu gostaria de ser e não o que eu sou realmente, né? Que a gente, quando começa a fazer a terapia, a gente começa a se dar conta desses conflitos, né? E por trás da identidade egóica existe o espírito imortal com o seu campo consciencial, né? Onde o ego atua. Então, o ego acaba sendo uma realização parcial e limitada do self, daquilo que eu acho que eu sou. Então, voltando lá no exemplo, eu fui chamada a atenção, não gostei porque eu acho que eu estava certa, que é o meu self, é o que eu tô naquele momento identificando. Não, eu tô certa e eu vou sustentar isso porque egoicamente ali eu não quero dar, né, olhar
ou dar ali a oportunidade para quem está me chamando a atenção de que sim, eu posso ter excedido, eu posso ter errado, eu posso de alguma maneira ali ter tido uma expressão que não foi legal, né? Então, todos esses fatores vão colaborar para a gente ir formando nossa imagem de eu, esse processo que faz o ego crescer e se desenvolver, né? E que vai dando essas colisões entre o mundo interior, o mundo exterior, e aí é onde a gente precisa, de certa forma, né, uma quantidade, ter ali um pouquinho mais de consciência para observar de maneira moderada, né, essa quantidade de conflitos que a gente vai tendo, as doses de frustração, né, que são os elementos necessários também para o crescimento do ego. Então, a gente vai estruturando esse ego, vamos dizer assim, né, que vai sendo orientado pela realidade. Então, a proposta que eu vou deixar para vocês é que vocês possam ir se auto-observando dentro daquilo que vocês acham que vocês são, né? Porque quem vê a gente de fora, vê numa estrutura do tipo, ela é bem resolvida, ela é uma pessoa totalmente articulada, ela se valida, ela faz as coisas acontecerem. E aí, eu tô me estruturando, né, egoicamente, dentro do que eu já carrego, né, do que eu tenho ali de conteúdos e de estrutura psíquica, como ele fala no início do capítulo, mas aquilo que as pessoas às vezes também colocam e dão ali, digamos assim, dão um pouquinho mais de acréscimo para eu me tornar uma pessoa egóica também, né? E aí eu coloco o meu self ali como uma estruturação de, opa, eu sou a pessoa. Só que quando acontecem algumas situações que eu não sustento, eu vou entender dentro da ferramenta da autoobservação, mas por que eu não sustento se eu acho que eu sou tudo isso? Então, que a gente possa, aos pouquinhos, pensar, né, nisso como algo para se auto-observar mesmo, né? Para a gente conseguir ir trabalhando. Quanto menos ego e mais alma, a gente vai se depurando, a gente vai fazendo essa reforma íntima ir acontecendo e trabalhando de alguma maneira, né? A gente vai trabalhando essa estruturação do ego para maiores transformações, para maiores alterações que se fazem necessárias acontecer mediante ao que a gente vai conseguindo identificar dentro dessa estruturação do eu e do ego. Ok, gente? Eu vou finalizar por aqui o capítulo. Ficou ainda uns minutinhos que eu vou utilizar para meditação. E aí eu vou deixar um áudio para meditação à parte, tá bom? Para a gente poder dar continuidade dentro ainda dessa estrutura do eu ou do ego, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Eu espero que tenha contribuído mais um pouquinho e que vocês possam começar dentro dessa auto-observação, né? Do que eu acho que eu sou para o que eu sou realmente, que é a gente fazer essa divisão, né? E olhar, aquilo do ego é o que eu gostaria de ser, e aquilo que está abaixo do ego é o que realmente eu sou, nessas camadinhas que a gente vai conhecendo cada vez um pouquinho mais, viu? Um grande beijo no coração de vocês, e agora nós vamos partindo para a nossa meditação, que vai seguir em áudio logo abaixo do vídeo, viu? Fiquem com Deus, uma ótima semana.